Bendito é o teu nome, glória a Jesus. Aproveitar que vocês estão em pé, abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Samuel, capítulo 1. Nós vamos falar aqui nessa noite sobre a vida de uma mulher que tem uma história no início muito triste, muito complicada. Mas como nós cantamos aqui, o Senhor entrou na vida dela, na casa dela, de uma forma muito especial. E aquela história triste e aquela história fadada a ter um desfecho muito ruim, teve um final extremamente feliz. Amém? 1 Samuel. Estamos com muita gente ausente, né? A chuva, boa parte do nosso pessoal vem a pé para a igreja, alguns vêm de bicicleta. Então a gente sabe que a chuva refrescou o tempo, mas o povo também não teve condições de vir. Você que está aqui vai ser abençoado, e os que não estiverem, com certeza nós vamos orar para que eles sejam abençoados também. 1 Samuel diz assim: houve um homem de Ramataim, de Sofim, um lugar esquisito, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, é isso? É, filho de Zuf, Efrateu. Pensa numa família com nome feio, né? Esse tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana, e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que, no dia em que Eucana, marido de Ana e marido de Penina, e sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma porção excelente, porquanto ele a amava, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Ela tinha nascido, ou era uma mulher estéril. E a sua competidora, excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre, porquanto o Senhor lhe tinha criado, na condição de esterilidade. E assim o fazia ele, de ano em ano, quando subia à casa do Senhor, e assim a outra a irritava, pelo que chorava muito e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou depois de comer, e beberam em Siló. E Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição na minha vida, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres,
mas a tuas servas deres um filho, ao Senhor eu o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passarei navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli, o sacerdote, olhou para a sua boca, enquanto Ana orava no seu coração, e no seu coração falava, só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho, vai embora, sua bêbada. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem de vinho, nem de bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: ache tua serva graça em teus olhos. E assim a mulher se foi no seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram, e vieram à sua casa a Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho recebido, ou eu tenho pedido ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Vocês podem se assentar. Que Deus te abençoe. Deixa eu dar uma explicação para vocês não pensarem mal da Bíblia, né? Nesta época, isso aconteceu mais ou menos por volta de 1500 anos antes de Jesus, né? A lei judaica ainda estava sendo proclamada em Israel, mas havia um código, né, de um rei da Babilônia que tinha bastante ética nesse código, e ficou conhecido como Código de Hammurabi. E ele trazia alguns princípios, e um deles, e as pessoas acabavam se baseando em algumas coisas, né, por questão até de bom senso. Então tinha uma situação da seguinte forma: se um homem casasse com uma mulher, e passando algum tempo ele verificasse que essa mulher não podia gerar filhos, tivesse algum problema de saúde, alguma situação, né, na sua condição de reprodução, esse homem podia casar com uma outra mulher, para que através dessa outra opção, ele pudesse gerar filhos, né, para que o seu nome não morresse ali, não acabasse, para que houvesse sucessores e herdeiros daquilo que ele possuía. Então, pela sequência aqui, a Bíblia diz que Eucana era casado com Ana. Então Ana foi a primeira, né? Até meio que no Oriente, a número 1. Hoje ainda tem alguns países no Oriente que permite que o homem tenha algumas mulheres. Então ele tem a número 1, a número 2, a número 3. Então Ana era a número 1. E aí não gerou filhos. Eucana casou-se, né, com a segunda, por nome Penina. Penina. Com o passar do tempo, Ana continuou não engravidando, ou se engravidava, a sua gravidez não tinha um resultado positivo. Em contrapartida, Penina virou uma fábrica de filhos. Tinha
Homens, mulheres, depois homens, mulheres, isso a Bíblia não diz quantos, mas foi uma turminha legal que Penina deu ao seu marido Eucana. Olha que situação complicada. A Bíblia diz que Eucana amava muito Ana, e com certeza também amava Penina, só que, e durante muito tempo, Ana era a número 1, né? A número 1 talvez no coração, a número 1 do ponto de vista de amor, meu primeiro amor. Só que com o passar do tempo, Penina assumiu legalmente a posição da número 1, porque ela estava gerando filhos, sucessores para o seu marido. Tudo isso ficaria tranquilo, ficaria bonito, se entre as duas mulheres houvesse amizade, houvesse um acordo, né? Houvesse um sentimento de Penina, até compreensivo para com Ana, de compaixão, né? De estender a mão, né? De ser amiga, dizendo: querida, eu sei que você tem esse problema, nós vamos te ajudar, nós não vamos te distratar, vamos fazer com que a nossa família tenha paz, né? Eu estou pensando, a Bíblia não diz que houve esse tipo de condição, mas supostamente havia essa possibilidade. Vamos esperar que haja, vamos trabalhar essa relação que nós temos aqui, para que a gente consiga ter uma família, o mínimo possível de problema, e que a gente consiga viver bem. Mas como desgraça pouco, é bobagem, desculpa o termo, mas é uma verdade. O que aconteceu? Ana não tinha filhos, começou a se sentir muito frustrada, né? Passada para trás, e Penina, ao invés de ter uma atitude de compreensão, de amizade, né? De complacência, de bondade, de generosidade, se transformou numa concorrente, numa opositora, numa mulher que transformou a vida de Ana. Penina transformou a vida de Ana, que já não era fácil, num verdadeiro inferno, e ela zombava, ela irritava, ela praticava bullying, ela desfazia, né? Ela esnobava: eu tenho filhos, você não tem. E é engraçado, eu estava assim, meditei um pouco de manhã, um pouco à tarde, é engraçado, eu acho que elas se evitavam, mas uma vez por ano, Renato, elas tinham, juntamente com Eucana, a ir no templo. Era uma situação de orientação religiosa em Israel. Eles tinham que ir até o templo, lá no templo ofertar ao Senhor, havia uma festa, era um momento de sacrificar ao Senhor e ter uma atitude também de gratidão, porque se comemorava a festa das cabanas, a festa das colheitas. Então Israel ia todo lá para o templo, né? E era um momento de uma festa religiosa. Então, todo ano, principalmente quando a família de Eucana subia em Siló para ir adorar e sacrificar ao Senhor, a coisa ficava muito pior, porque todo esse trajeto, Penina humilhava ainda muito mais Ana. Então você imagine alguém indo para um culto de festa, de celebração, e todo o caminho e a duração do culto, e de repente a volta, o fim, ele é totalmente envolvido com um clima de, sabe, de constrangimento, de alguém te pisando, de alguém desfazendo, de alguém te lembrando dos seus problemas, de alguém tornando a tua vida pior ainda, de alguém chamando a tua memória,
sabe, as tuas deficiências. E era assim que eles viviam. E teve um período, olha que coisa importante, eu quero que vocês acompanhem, porque é uma palavra muito séria para as nossas vidas. Acompanhe. E teve um culto como este, que Ana não aguentava mais, e ela veio, e tinha bebida, tinha comida, ela não bebeu, e ela passou o culto inteiro chorando, e orando, e chorando, e orando, e chorando, e orando, e diz a Bíblia que ela chorou copiosamente. E o sacerdote, que já era um senhor de idade, Eli, gordo, ele talvez nem pregasse como eu, ele ficava sentado, tipo Jaiminho, né? A lei do menor esforço possível, e ficava sentado, e ele procurava resolver tudo à distância. E eu falei aqui domingo sobre a condição do samaritano, que diferente do sacerdote, do levita, que tentou ver o problema à distância, o samaritano chegou ao pé do pobre coitado. A distância é muito complicado a gente resolver as coisas, e nós temos que nos aproximar. E Eli, à distância, ficou olhando Ana, quietinha, chorando, mexendo com a boca, e não saía palavras, e num culto, que ela já veio para a igreja, sendo detonada pela sua concorrente, por aquela mulher que tornara a sua vida um inferno, e ela vem para um culto, de repente, uma campanha de vitória, né? Um culto de libertação, um culto de Deus falar, resolver o problema, e ela traz para dentro da igreja, para dentro do culto, ela foca naquele dia, naquele culto, na palavra do sacerdote, a esperança e a expectativa de que Deus falaria e traria a resposta, né, de alento, uma palavra de fé para ela. E no entanto, Eli olha de longe e não se aproxima, sentado, encostado num pilar do templo, e ele dá uma bronca enorme. Ô moça, que negócio é esse de você estar bêbada? Vai-te daqui com a tua embriaguez, isso é hora de você estar na casa de Deus, encharcada, bêbada, né? E ela vem até ele e diz: olha, meu senhor, não me tenha por filha de Belial, filha do diabo. Eu não estou bêbada, eu não bebi nenhum vinho, nem bebida forte chegou aos meus lábios. Eu estava falando aqui da minha amargura diante do Senhor, e ao Senhor eu pedia um filho, para que Ele tivesse misericórdia. Era disso que eu estava falando. Aí Eli muda a palavra, depois eu falo sobre isso, e ele agora não a chama de bêbada, e diz: olha, vai-te em paz, e que seja concedido conforme a tua petição, e que o Senhor de Israel tenha misericórdia e escute o teu clamor. Ana, diz a Bíblia, que se levanta, o seu rosto já estava totalmente mudado, não havia tristeza. Ela volta para casa, ainda ouvindo afrontas, e se arruma, né? E se prepara, porque ela sabia que o seu marido havia de visitá-la, e que ela tinha que estar pronta para o seu marido e pronta para aquilo que Deus ia fazer. E nós lemos aqui, que Eucana deitou-se com a sua mulher Ana, e Deus se lembrou de Ana, curou Ana, e Ana deu à luz um filho, né? Gerou um filho, e deu à luz um filho. E esse filho, quando nasceu, Ana colocou o nome dele de Samuel, que significa Deus ouviu a minha oração, Deus atendeu a minha petição. E ela tinha feito um voto, eu estou contando só a história inteira, naquela oração, que se Deus desse a ela um filho, ela não ia permitir que o seu cabelo e a sua barba fosse cortado, era um voto de Nazireu, e ela daria essa criança novamente a Deus,
para que ele fosse um sacerdote e servisse ao Senhor. E quando Samuel desmama, Ana vai, pega o seu filho e vai até a presença de Eli e fala: aqui, Eli, olha o fruto da cachaça que o senhor falou aí, olha o filho que Deus me deu. E diz: não falou isso, eu estou brincando. Mas ela disse: Eli, essa era a criança por quem eu orava, olha o milagre que Deus fez. E Eli ficou no templo. Uma vez por ano, Ana levava uma túnica que ela tecia, que ela, sei lá, fazia manualmente. Cada ano o menino crescia, ela levava uma roupinha maior. E assim, Samuel foi um grande sacerdote do Senhor. Depois de ter dado Samuel ao templo, ter consagrado, a Bíblia diz que Ana teve ainda 3 filhos e 2 filhas. Quem não podia nada, agora gerou 5 filhos. Há muita coisa linda, há muita coisa importante, há muita coisa séria. Nessa história desta mulher. Há muita coisa que nos faz pensar em muitas coisas. Ana poderia ter desenvolvido um sentimento de mágoa para com Deus. A Bíblia diz que não foi o diabo, não foi um erro médico, tá? Mas foi Deus que a criara na condição de não poder gerar filhos. Falando nessa ótica, parece simples, mas Shirley, isso era quase uma maldição para a mulher. Quase, porque toda mulher israelita conhecia a palavra de Deus e todas elas tinham a expectativa de gerar filhos para que esses gerassem outros e outros e outros, e que da sua geração um dia nascesse o Messias, o Salvador do mundo. E uma mulher, sabendo que não podia dar filhos, ela já sabia que não teria essa condição de ser a antecessora do Salvador do mundo. E o pior ainda, ela abria a possibilidade de que uma outra mulher ou outras mulheres viessem a fazer parte da sua vida. Então Ana carregava essa condição consigo de ter uma relação com Deus perigosa, sabe? Aquelas pessoas que quando Deus não faz as coisas no tempo certo ou da maneira como ela pediu, ela já se revolta, né? Sabe? Não arrumei emprego, também não vou na igreja. Estou com um problema em casa, também não vou orar mais. Estou desempregado, também não vou dar mais oferta nem dízimo. A gente desenvolve algumas coisas como se Deus fosse o culpado dos nossos problemas. E no caso de Ana, ela poderia até apontar Deus como culpado, porque se ela era estéril, isso era um resultado da operação. Deus a fizera assim. E não me pergunte como isso aconteceu, mas há uma situação que vai se desenvolvendo, e o problema nosso é que nós, sabe, assim, transportamos para Deus os nossos problemas. Ana não fez isso. E eu estava olhando aqui hoje, não tem uma palavra, Neide, e Shirley, e Irene, uma palavra de Ana contra Penina. Você não escuta ela dizer essa maldita, essa miserável, essa, não vou falar uma palavra pesada porque o Zico está filmando, mas sabe como mulher é, né? E às vezes a mulher numa situação de ser jogada para escanteio, ela vai usar todas as armas possíveis.
A Bíblia não diz que Ana disse uma única palavra. E olha que Penina deu todos os motivos. Se ela causava dor no coração de Ana, indo para a igreja, né? Pegava os filhos, arrumava bonitinho, eu imagino, e dizia, olha, passa na frente da Ana, né? Dá tchauzinho para ela. Fala, eu tenho um pai, você não tem filho. Devia ter coisas assim, normais. Eu fico pensando dentro de casa, Ana lá no seu quarto, eu não sei, a Bíblia não diz, né? Eu tenho o direito de raciocinar de uma forma livre. Eu não sei se todos eles moravam na mesma casa, mas vamos supor que sim. E Ana tinha um quarto e Penina tinha o outro. Sei lá, de madrugada, criança chora pra caramba. Talvez Penina dissesse, vai lá chorar no quarto de Ana, na porta dela, para ela saber o que é gostoso ter uma criança chorando. Olha que inferno se transformou a vida dessa mulher. Que situação essa mulher vivia. E ela tinha o seu aparelho reprodutor feito por Deus numa condição, tecnicamente falando, com defeito, porque ela não podia dar luz a filhos. E ela não disse uma palavra contra Deus e nenhuma palavra contra Penina. Nós precisamos parar de murmurar. Nós precisamos parar de reclamar da situação. Nós precisamos parar de reclamar dos outros. Nós temos uma mania terrível de transferir para os outros os nossos problemas e culpar os outros. A Bíblia diz, do que se queixa o homem? E a Bíblia responde, queixe-se dos seus próprios pecados. Agora, Ana tinha um sonho. É uma coisa que eu vejo nela. Ela tinha um sonho. Ela queria, precisava, amava, o pensamento, desejava ardentemente ter um filho. Ter um filho. E o tempo vai passando. Veja que Penina já tem vários filhos. E à medida que o tempo vai passando, a condição dela de dar à luz vai diminuindo. E a única coisa que ela faz é chorar. A única coisa que ela faz, e mulher quando tem problema, chora. E ela chorava muito, sabe? Às vezes ficava sem comer. E num desses momentos, a Bíblia diz que o seu marido, que a amava, que tinha dó dela, quando tinha que dar um presente para a Penina e os seus filhos, quando que tinha que preparar, comprar lá, sei lá, algumas pizzas, comprava de mussarela, de calabresa para a Penina, e para Ana comprava 4 queijos, sabe, tratava melhor. Se comprava um vestido numa lojinha mais simples, para Ana ele ia lá numa grife, comprava uma roupa melhor, e ele procurava compensar, e a Ana não adiantava e chorava, e um dia ele disse para ele, Ana, por que você não para, você só vive chorando, Ana? Por que muitas vezes você não come? Não sou um bom marido para você? Eu não te completo como teu marido? Eu amo Penina, e eu amo os meus filhos, mas eu tenho me dedicado muito mais a você, eu tenho dado o meu melhor para você. Eu te protejo, eu te cuido, eu te visto como uma princesa, eu te alimento do melhor daquilo que eu posso, eu ralo pra caramba, para te dar o melhor possível. Para, Ana, eu sou melhor do que 10 filhos, olha que coisa importante, que coisa perigosa, que coisa séria. Ana poderia ter o seguinte pensamento, poxa, é verdade, já que não tem remédio para o meu problema, remediado está. Se não tem conserto, consertado está. Se não tem solução, resolvido está. Não posso ter filhos, vou aproveitar a minha vida de mulher casada
solteira, com liberdade para viajar, ir para shopping, né? Pegar meu maridão, ir para Miami, fazer um cruzeiro, vou andar por aí gastar, eu não tenho filho para ter trabalho mesmo. E eu tenho esse conforto, olhe para cá porque isso é muito sério e é perigoso, eu tenho essa segurança, né? De que eu tenho o melhor dele, e ele me proporciona uma segurança muito grande. Eu devia então agora ser razoável e esquecer essa história de filhos. Tudo aquilo que te traz segurança também te destrói. O conselho de Penina, a atitude de Penina era do diabo, era para destruir. O conselho e a orientação de Eucana não era ruim, mas era tão perigoso quanto o posicionamento de Penina. Por quê? Porque era um posicionamento do tipo: Lucas e Cláudio, desistam desse sonho maior, desistam dessa felicidade maior, desistam, né, desse projeto maior. Se não dá para chegar lá, fica aqui. Se não dá para chegar lá em Florianópolis, fica aqui em Tijucas, fica em Biguaçu, né? Se não dá para ter uma vida melhor, aceite uma vida mais ou menos, é conforto. E nós muitas vezes deixamos de buscar uma coisa mais além, porque achamos que aquilo que é um pouco menor é o que satisfaz. Nós tínhamos uma fazenda lá em São Paulo. Renato, que estava aqui, criava gado, né, Renato? Mais ou menos. E eu tive um outro filho que ficou um período lá, que ele queria criar tudo. Criou ovelha e não deu em nada, e o Renato no gado. E ele começou a criar galinha para produzir ovos. Só que as galinhas dele, o Renato tinha um cachorro que comia todas as galinhas. Era uma fazenda assim de uma alta produtividade. Só Jesus para ter misericórdia. Mas tinha uma coisa engraçada que esses dias eu estava analisando. O pintinho nasce lá no ovo. E aquele ovo, ele é perfeito. Ele tem a casca, tem a clara, tem a gema. E o pintinho vai se alimentando ali da gema, da clara, né, protegido pela casca. E é o mundo perfeito, é o mundo ideal. Um dos maiores nutrientes produzidos na natureza é o ovo. E o pintinho está lá. Por isso que em 3 semanas, ele está prontinho para nascer. Então em 3 semanas, aquela clara e aquela gema e aquela casca proporcionou para o pintinho a segurança, o conforto, o alimento, a tranquilidade, os meios, a água, tudo o necessário para que ele nascesse um pintinho feliz. 3 semanas. Porém, se o pintinho não nascer no 21º dia, aquela casca e o restinho que sobrou ali no ovo vai matá-lo. Aquilo que o protegeu, aquilo que fez com que ele se desenvolvesse, aquilo que lhe deu condição, tinha um tempo determinado. A partir dali, aquilo que era vida se transforma em morte. Se ele não sair dali, ele morre lá dentro. O útero da mulher, não tem, eu não sei, alguém devia estudar, deve ser a fase melhor da vida. Porque a criança está lá, não precisa pagar dívida, não tem problema, não tem estresse, não tem concorrente, não tem guerra, não sabe de nada. E ela está lá crescendo, crescendo, sabe, com todos o líquido amniótico, tudo aquilo que o eterno e o maravilhoso Deus criou na mulher, e aquilo, a criança vai se desenvolver. Deu 9 meses. Se a criança não sair dali, ela pode até sair um pouquinho antes. Mas se ela ficar 10, 11, 12 meses, ela vai sair morta dali. Aquilo que te protege, te mata. Aquilo que traz segurança, também te destrói. Você não pode poupar um filho demais, você tem que largar. Tem situações. Então o que Eucana estava fazendo com Ana era um negócio perigoso.
Era um conselho muito bom, ele não estava malignizado no conselho. Nem havia má intenção na palavra dele. Era uma boa intenção. Era um bom ovo, era um bom útero. Ana, fica tranquila, eu não sou melhor do que 10 filhos. Para que você quer mais do que isso? E ela poderia, envolvida naquela casca, dizer, estou bem aqui, não preciso mais. Mas ela disse, eu tenho um sonho, eu quero ter um filho. E ela perseverou, eu quero ter um filho. O que você faz por mim, Eucana, eu te sou muito grata. Obrigado, meu marido, obrigado, meu amor, obrigado, meu esposo. Obrigado. Você tem conseguido tornar a minha vida menos difícil, menos pior. Mas eu não vou me contentar com isso apenas, eu quero um filho. Vocês estão entendendo? Deus colocou coisas maravilhosas em nossa vida. E vão haver peninas em nosso caminho, e vão haver conselhos bons, para que você diminua a estatura para a qual Deus te criou. Deus te levantou para um projeto maior do que esse projetozinho que você se contentou. Essa vidazinha, pobrezinha, parece mineiro. Eu não sei imitar mineiro, vocês aqui de Santa Catarina, mas o mineiro tem essa mania de falar pequenininho, né? Essa vidinha pequenininha que Deus me deu, esse sonhinho. Não é assim, a Neide imita igualzinho, o Renato, eu não sei imitar. E nós, meio mineiro, Senhor, está contente com essa vidinha, essa coisinha pequenininha. Tudo pequenininho, está bonzinho, Senhorzinho, bonitinho. Ana disse, não, maridinho, queridinho, abençoadinho, eu quero um filho. E eu fico pensando, e eu quero que vocês acompanhem, e eu estava pensando nisso hoje. Sabe quem provocou no espírito de Ana e potencializou ainda muito mais a ira maior ainda, a revolta maior ainda para ter um filho? Foi Penina. Penina foi o grão de areia que entrou na ostra e irrita a ostra, para que a ostra, através daquela irritação, envolva aquele grão, com mucose, com tantas coisas, e acaba gerando uma pérola. Samuel foi gerado em conjunto com a ação de Deus, curando Ana, mas que tinha sido provocado pela concorrente chamada Penina. Se não houvesse Golias na vida de Davi, Renato, Davi teria morrido no máximo, tocando harpa, para 100, 200 ovelhas, que era o que ele cuidava. Você imagina juntar uma porção de ovelha em Lucas, e ficar tocando harpa, porque ele apacentava. O máximo que Davi chegaria era tocar lá a harpa para apacentar as ovelhas do seu pai Jessé. Se não fosse Faraó, até hoje Israel estaria no Egito. Se não fosse Penina, eu fiquei pensando nisso. Se não fosse Penina, Ana teria aceitado a condição de morrer sem filhos. Ana teria aceitado a manifestação de amor, de compreensão, de compaixão, de amizade do seu marido para com a sua deficiência física, e teria se conformado com o seu sonho menor. Mas Deus permitiu Penina naquela família, para que Ana, realimentasse, para que Ana bombasse, turbinasse o seu sonho. Foi preciso de Penina
para que Ana pudesse gerar Samuel. Vocês estão entendendo? Problemas, lutas, dificuldades, não é para diminuir o teu sonho. Sabe, adversidade, oposição, palavras malignas, derrotas, situações adversas, lutas, incompreensão, palavras para te jogar para baixo, não podem ser suficientes para te arrebentar. Faça disso uma penina na tua vida. Não se diminua, não se reprima, não se inferiorize perante a palavra ou a situação ou aquilo que o mundo te impõe. E Ana tinha um sonho, não se diminuiu com a posição, sabe, de Penina, não se diminuiu, pelo contrário, gente, ela aproveitou, sabe, juntou tudo aquilo, toda aquela situação contrária, e usou aquilo como uma condição para que ela fosse mais ainda atrás da realização do seu sonho. A condição boa proposta pelo seu marido. Eu lembro de Faraó, quando tentou, sabe, demover Moisés o desejo enorme de tirar o povo do Egito. E Faraó fez várias propostas para que o povo pudesse adorar o Senhor no Egito. Moisés disse não. Faraó fez proposta para que, já que não dá para servir a Deus no Egito, vão para o deserto, mas não fiquem longe. Moisés disse não. Aí Faraó disse, olha, vocês podem ir, mas deixem as crianças aqui, vão apenas os adultos, vão embora, as crianças fiquem no Egito. Moisés disse não. Aí Faraó, por último, disse, vai embora todo mundo, não fica aqui perto, não fica aqui dentro, não fica perto, não fica as crianças, vai embora todo mundo, mas deixa a riqueza. José veio para cá com a mão na frente e outra atrás, falido, vendido como escravo. Quando ele melhorou, mandou chamar seu pai Jacó e seus irmãos, que vieram para cá numa fome tremenda. Vocês cresceram, se desenvolveram, ficaram ricos dentro do Egito. O que vocês ganharam, ganharam aqui dentro. Querem ir embora? Vão embora da mesma forma que vocês vieram, sem nada. Uma proposta razoável. E nós ficamos aceitando o razoável, quando Deus tem o excelente. Nós ficamos aceitando o bom, quando Deus tem excelente. E Moisés disse, não, nem aqui dentro, nem perto, nem com criança aqui, nem com adulto aqui, sabe? E tem mais, Faraó, nós vamos embora com tudo que é nosso. E pelo desespero de vocês verem Deus agindo contra vocês, até o que é de vocês nós vamos levar. E foi assim que se cumpriu. Agora, Ana poderia dizer, não tem condição, eu vou aceitar a proposta do meu marido e vou me conformar. Ela disse, não, teu amor é importante. Teu amor equivale ao amor de 10 filhos, mas não é 10 filhos. Eu quero é um filho. E ela vai para a presença de Deus. Presta atenção, não é a amiga do Facebook, não são as novelas da Globo, não é a mídia, não é o dia a dia, sabe, não é a amizade que vai resolver situações na tua vida. Eu sou a favor da amizade, eu prego isso, eu prego pizza, eu prego que vocês se conheçam, que um vá na casa do outro. Estou devendo até uma pizza para o marido da Nilce, o seu filhão, mas nós vamos cumprir ainda, se Deus quiser, em nome de Jesus, e vou pagar isso com correção e juros. Eu prego isso. Mas o grande problema é que nós hoje estamos transportando ou transferindo a solução dos nossos problemas e achando que a pessoa, o amigo, o pastor, a igreja, a religião vai resolver. É Deus. E ela vai para onde com os seus sonhos? Vai para Deus. Vai para Deus. E ela vai para o templo detonada, descriminalizada, arrebentada emocionalmente, já com uma idade meio que não tão propícia a gerar filhos, e ela vai para o templo, e ela faz um voto. Olhe para cá, eu fico impressionado com aquilo que essa mulher fez. Ela precisava de um filho a qualquer custo, a qualquer preço, e ela faz a seguinte proposta: Senhor, se o Senhor me der um filho,
Eu não vou criar ele para mim, pai. Eu vou devolver ele para o Senhor. Eu fico pensando, se é para devolver para o Senhor, ela continuaria sem filho. Então, para que tanta luta para ter um filho, para que esse filho viesse e fosse um sacerdote e ela ia ver anualmente? Esquisita. Ana viveu no período da maior crise espiritual. A maior crise de Israel foi debaixo da orientação sacerdotal de Eli, o homem que disse que ela estava bêbada. Eli tinha 2 filhos, Ofni e Finéias, filhos, dito por Deus, do diabo, miseráveis, malignos. Uma das piores coisas que alguém pode fazer é desfazer das coisas de Deus. Eu falava com a Neide, com o Zico e o Renato, ontem a gente estava vendo os negócios por aí, e a gente precisa pesquisar um pouco mais as coisas. Eu já morei numa casa onde nós tínhamos uma igreja embaixo, e já conheci minha sogra, frequentou uma igreja que nós conhecíamos muitos vizinhos ao entorno da igreja. Sou muito amigo de um pastor de uma das maiores igrejas lá em São Paulo, no interior de São Paulo. E uma coisa a gente verificou que não há exceção, não há exceção. Todo vizinho de igreja, ele tem 2 alternativas: ou ele se converte, ou ele muda dali. O grande problema é que a maioria nem sempre se converte e acaba tendo uma atitude contra a igreja extremamente perigosa. Lá, na igreja desse meu amigo no interior, lá de São Paulo, ele está construindo, está terminando um grande templo, lá em Guaratinguetá, já vou citar a cidade. A maioria dos vizinhos que atiraram pedra na igreja, que picharam o muro da igreja, que quebraram o vidro, a maioria morreu de uma forma drástica. Eu era jovem, me converti com 18 anos, e nós tínhamos uma igreja pequenininha lá na Vila Espanhola, né, zona norte de São Paulo. E no outro lado da rua nós tínhamos um vizinho que era um homem mais próspero. E várias vezes ele saía, entrava de bermuda, sem camisa, vinha até o púlpito para mandar baixar o microfone, sabe? Ele punha o som alto lá de fora da casa dele para atrapalhar o culto. Ele mandava os filhos, atirar pedra. Seus filhos morreram prematuramente. E ele morreu depois para ver o sofrimento dos filhos. Pastor, o senhor está pregando vingança? Não, estou dizendo de uma realidade. Não toque naquilo que é santo. Não toque. Não toque. Nós temos uma emissora de televisão, não vou citar a Shirley, não fique triste. O que é teu e do teu filho, Deus vai honrar. Mas essa emissora vai cair de uma forma das piores do mundo. Porque ao longo dos seus 60 anos, a única coisa que ela fez foram 2: desfazer da família e atacar a igreja do Senhor. A vida inteira a sua programação foi desfazer. Vai cair. Não dá para tornar e brincar com as coisas de Deus. Não dá para pegar o que é santo e transformá-lo em alguma coisa comum, imunda. E os filhos de Eli era um bom pai, mas era mole. Ele confundia moleza com firmeza. Ser firme não significa que você tem que ser mole. E os seus filhos, que eram sacerdotes já vigentes, na situação do pai, vinham, enquanto era ofertado, enquanto era sacrificada a carne, eles metiam o garfo na carne, comiam aquilo que era do Senhor, né? E alguém lá oferecia, ele dizia, não é para o Senhor, primeiro é para nós. Eles se prostituíam com as jovens donzelas e virgens na porta do templo, e Deus deu uma bronca a Eli e disse, você não cuidou da minha casa, e teus filhos são filhos do diabo, por isso o teu sacerdote vai acabar por aqui.
E quando a igreja não tem firmeza, não há firmeza espiritual, todo o povo sofre. Israel sofreu as piores perseguições, miséria, crise econômica, financeira, identidade, nacional, religiosa, no período do sacerdócio de Eli. A arca do Senhor foi tirada, era o símbolo máximo da religião dos hebreus. A arca foi roubada pelos filisteus, bagunçou tudo. Ana viu tudo isso. E ela disse: o meu filho eu vou dar para o Senhor. Parceria contigo, pai. E ele será o sacerdote que ajudará a colocar a tua casa em ordem, o teu culto em ordem e Israel em ordem. Samuel foi o maior sacerdote que já existiu na história de Israel. Quando Deus te der, aleluia, aonde eu posso glorificar o Senhor? Oh, Deus te deu um carro, eu não vou mais para a igreja porque agora tem um carro, está cheio de praia aí que eu não conheço. Tem gente que é assim. Nós tínhamos essas coisas de igreja pequena. Eu tinha uma igreja muito pobrezinha lá no parque, no Jardim Peri, em São Paulo. E a gente visitava todo domingo e veio para a igreja uma família muito pobre. E eles estavam vindo e Deus começou a abençoar e pararam de vir. E eu fui visitar. Eu falei: mas por que vocês não estão vindo mais? Ah, porque nós ganhamos uma bicicleta e a gente precisa agora passear com a bicicleta, então nós não vamos mais para a igreja. Tem um sonho, lute por ele, persevere. Quando Deus realizar o teu sonho, Deus, no que aquilo que o Senhor me deu pode glorificar o teu nome? Não é o reino de Deus, não é meu Deus. É o nosso Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feito, é nós. Quando dois se reunirem, eu estou presente. Aquilo que vocês ligarem na terra, eu estou aí. Então, o que eu posso fazer, Senhor, para que o teu nome seja glorificado? Ela não reteve Samuel para ela, precisava. Continuou ainda, vivendo há um tempo, com os filhos de Penina na sua casa, mas tinha alguém consertando a casa do Senhor. Ela se desfez de algo importante para que a obra do Senhor fosse suprida, e Deus a visitou, e Ana teve 5 filhos. Amém? Amém? Vocês entenderam? Eu disse tanta coisa importante, não porque eu disse, mas porque está na palavra de Deus. Não desista dos seus sonhos. Deus nunca teve e não terá plano B. Senhor, eu preciso disto. Se o Senhor me der, quebra um galho, dá um, sabe, né? Senhor, eu quero casar com uma mulher bonita, alta, crente de preferência. Mas se não puder, Senhor, pode vir uma baixinha, freia, e se não for crente, não faça isso. Senhor, eu quero um emprego maravilhoso para o meu marido, mas se não for, qualquer coisa serve. Deus não tem qualquer coisa para você. O projeto que Deus tinha para Ana era um filho. Colocou Penina para que ela assim se levantasse em ira e desejasse ainda mais. Pisa firme, amanhã quando você acordar, diga: eu tenho promessas de Deus na minha vida. Amém? Eu tenho promessas. E quem tem promessas de Deus não morre antes de vê-la cumprir. Que coisa importante. Olha a segurança. Deus deu uma promessa para mim: não morrerei até que Deus faça cumprir em minha vida. Amém? 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 Não se posicione contra os teus opositores, não tenha uma atitude de revanchismo, de ira, né? Ana não cantou depois para Penina: a minha vida, que tinha sabor de fel, não tem uma música assim? Você que me viu em prova, Penina, e não me ajudou, agora eu estou aqui em cima, Deus me abençoou e você que se dane. Tem uma música que é mais ou menos assim. Ana não cantou isso.
Ana cantava para a glória do Senhor, ela compôs um hino lindíssimo, reconhecendo a misericórdia e amor do Senhor. Não deseje menos do que Deus tem para a tua vida. Nós temos um ano começando, eu dei uma palavra no primeiro culto deste ano, pelo amor de Deus, não roube o tempo que Deus te deu, você vai prestar conta desse tempo. Deus tem sonhos para a tua vida, não aceite coisas menores, porque o menor não virá de Deus. Se Moisés aceitasse o menor que Faraó colocou, Israel estaria escravo até hoje. Amém? Vamos ficar em pé. Vocês entenderam? Quem entendeu? Amém? Amém? Glória a Deus pela tua vida. Glória a Deus por aquilo que Deus vai realizar. Tudo isso aqui que eu preguei, não é história de carrochinha, não é invencionismo humano, é Bíblia. É a palavra do Senhor sobre a qual Jesus disse que passarão os céus e a terra, porém as suas palavras não vão passar. Deus disse, as minhas palavras não voltarão para mim vazias, sem que antes elas cumpram aquilo para o qual elas foram proclamadas. Essa palavra veio para a tua vida aqui nessa noite. Você que tem promessa, que tem sonhos, há um potencial de Deus na tua vida que não há na pessoa que está lá fora. Você tem o Espírito Santo. Deus te chamou para ser o melhor, não para arrogância, né? Ana não era nada do ponto de vista de Penina, e gerou um filho que colocou Israel em ordem espiritualmente. E Deus continuou, ela pediu um filho, Deus deu 6. Abre bem a tua boca, diz a Bíblia, e eu te encherei. Abre bem a tua boca. Não pare de sonhar. Não pare de acreditar. Foque em Deus. Na pior momento da sua vida, ela estava lá na casa do Senhor. Casa do Senhor. Estava calor de 40 graus, ela estava na casa do Senhor. Estava chovendo na casa do Senhor. Na casa do Senhor há abundância de vida, diz a palavra do Senhor, porque aqui lhe ordena a bênção e a vida para sempre. Por que é especial essas 4 paredes? Sim, porque nós estamos proclamando, mas o que torna esse lugar especial é a tua presença em nome do Senhor, que traz a presença dele aqui. Amém? Amém? O dia que nós saímos daqui, encerrar o contrato, se tivermos que um dia acontecer e nós fomos embora, pode vir aqui que não vai ter mais nada disso. Não são as paredes, o piso, o telhado que traz a presença de Deus, mas é essa união. E todas as vezes que nós nos unimos, esse lugar é santo e santifica a presença daqueles que aqui entrarem. Não se afaste da presença do Senhor. Não se apresse a sair da presença de Deus, diz a palavra do Senhor. Salmo 84 tem uma música lindíssima que diz: quão amáveis são, Senhor, os teus tabernáculos. Quão amáveis são, Senhor, este lugar. O pardal encontrou casa, e a andorinha encontrou ninho para si, os seus filhinhos. E eu encontrei os teus altares, Senhor. Bem-aventurado aqueles que confiam em ti, pois mais vale um dia na tua casa do que 1000 em qualquer outro lugar. Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu, glória ao Senhor pela presença dele na tua vida. Amém? Não aceite menos. 2019 está apenas começando. Eu falei, Deus tem uma versão melhor para você, de você, este ano. Saia do lugar comum. Deixe de gastar tanto tempo com bobagem, sabe? Gaste tempo com Deus. Se envolva, tenha projetos especiais. Agrada-te do Senhor, Salmo 37, versículo 5, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Amém? Fecha os teus olhos, põe a mão no teu coração. Querido Deus e Pai,